gente vai começar aqui mais um D3Bcast, hoje com uma convidada muito, muito especial, Dani Romancini. Ela é consultora financeira e ela vai dar dicas incríveis aqui pra gente. Outra coisa que ela também é sensacional, ela é presidente do Grupo BNI, do Noroeste Paulista, perdão, quase que eu falei errado, Noroeste Paulista. Então ela também vai dar muitas dicas, gente, de como fazer network e tudo mais. E o quanto isso é importante também, principalmente no início, quando a gente fala de empreendedorismo. Lógico, depois que a gente já está atuando também, sempre fortalece, mas acho que no começo também é essencial, né? É fundamental o networking. Dani, conta um pouquinho de quem é você, conta um pouquinho da sua história pra gente e a gente vai te perguntando tudo aqui, tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui, participando desse podcast, conversando e contando um pouco sobre o meu trabalho. Eu sou apaixonada por falar sobre o que eu faço, principalmente porque a gente fala de finanças, né? Então, assim, hoje, para você falar de finanças, todo mundo torce um pouquinho o nariz, né? Eu sou economista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, tenho pós-graduação em gestão de empresas e controladoria pela FGV, e a gente vem sempre tentando popularizar essa questão das finanças, né? De falar sobre dinheiro, principalmente num país onde nós temos 70% das pessoas com problemas financeiros. Uau! E as pessoas têm problemas financeiros porque elas não conversam sobre o dinheiro. Existe mesmo esse tabu de medo de falar de dinheiro, né? Elas Existe. não conversam por conta de, de ter medo, de ter receio, ou é aquela cultura de, quem tem dinheiro é errada, adquire de forma errada, rouba, ele roubou, né? fez coisa errada. Né? Empresário rico, roubou. Certeza. Então, é por conta disso? Por quê, Guilherme? Você acertou nos dois pontos, tá? Quando a gente fala de finanças pessoais, quando a gente vai lidar com o orçamento de uma casa, que não deixa de ser uma empresa, a gente tem muita influência das crenças limitantes, que eu costumo dizer, né? Que são esses pensamentos de que ter dinheiro não é legal, de que quem tem dinheiro é desonesto, conseguiu esse dinheiro de maneira desonesta, por algumas questões religiosas, por algumas questões de criação e por algumas questões da influência do meio. Então a pessoa pensa assim, nasci pobre, vou morrer pobre, na minha família ninguém tem dinheiro, eu também não vou ter. E assim para outras questões da vida também, né? E isso influencia diretamente na maneira como você lida com o dinheiro, porque você nem se esforça. E quando a gente está falando de uma empresa, né, tem toda essa questão da dificuldade e do medo da pessoa olhar para os números e ver um cenário ruim e olhar e falar assim, cara, o que eu faço agora? Eu escuto essa frase em todas as minhas mentorias. Gente, vamos olhar os números. Por que vocês cuidam do financeiro com tanto, né, descuido assim? Dani, eu sento para olhar, vai me dando até uma coisa ruim assim, ó. E aí eu paro. Então, são esses dois pontos. Porque e aí? Tá, anotei os meus gastos, olhei para minha realidade e não é legal. E eu não sei eu não sei como resolver isso. Então eu não olho, porque os olhos não veem, o coração não sente. É verdade. Então, isso é uma verdade. Eu já peguei muito empresário no início, né? Tá começando a empreender, falo, não vou nem olhar minha conta. Eu falo, por que você não olha a tua conta? Eu falo, não, dá até medo que tem lá. Eu falo, você tem que olhar essa conta. É a base para ver se você vai crescer ou se você precisa trabalhar mais, vender mais. Sim. Você sabe que assim, nas minhas mentorias eu trabalho 3 pilares importantes, que é o planejamento e desenvolvimento pessoal, marketing de diferenciação e financeiro. Mas você pode ter o melhor de todos eles, o melhor produto, o melhor serviço, a melhor loja, o melhor atendimento, o melhor treinamento. Se o seu financeiro não for bom, você não se sustenta. Exato. Porque como é que você paga as contas? Com o que entra e com o que sai. Então, se você não tem essa gestão do recurso que você tem ali, como é que você sabe se você pode investir, se você pode expandir, se você pode contratar, se você pode dar um desconto? Nós estamos no mês da Black Friday, né? E tá todo mundo nessa loucura desenfreada de dar 70% de desconto. Eu posso dar 70% de desconto? Eu conheço a minha margem de lucro? Exato. Porque senão, não venda. Eu tô copiando o preço do meu concorrente. Não faça isso. Às vezes é melhor ficar quietinho, não ter um boom de venda do que ter um prejuízo enorme. Mas eu vou ficar de fora da Black Friday. Tá todo mundo fazendo. Como é que eu não vou fazer? O pessoal confunde markup com lucro, né? Porque, totalmente. Eu pago 50, vendo por 100%. Falei, só você roubou. Você tem 5% de lucro, você rouba. Mas a maioria tem essa sensação, Exato. tá? E aí quando você faz uma explicação sobre a precificação, que a pessoa começa a chorar, ela fala assim, meu Deus, que aí a ficha cai, porque até então, eu sempre falo, né, que assim, até que você não sabe, que você não tem o conhecimento, tudo bem você ir levando desse jeito, né? Mas a partir do momento que você vê que você tá fazendo errado, precisa corrigir. Outra coisa que eu acho que pode acontecer muito quando você fala que as pessoas não gostam de conversar sobre isso,
Fora o medo tal, e tudo mais, também tem a vergonha de não Sim. conhecer e a vergonha, às vezes, de estar realmente no buraco e tem um processo para sair dali. Outras coisas que você tem que fazer também é, de fato, economizar e tudo mais. Tem todo um processo para sair do buraco também. Então, além de ter a vergonha de falar, às vezes também não está disposto a passar por esse processo, né? Os dois pontos também estão corretos. Você sabe que assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma rede social ativa, né? Meu Instagram, eu tô lá todo santo dia, sabe assim, trazendo algum tipo de conteúdo de uma maneira leve, descontraída, justamente para ir quebrando esse tabu e a gente conseguir conversar sobre dinheiro de um jeito que todo mundo consiga participar. E eu falo que a gente tem que estar assim, ó, sentado na sala, sabe assim, no momento de descontração, vamos falar sobre dinheiro. Igual a gente fala de série, né? Isso, sabe assim, vamos bater um papo, vamos falar sobre dinheiro? E essa questão que você colocou é muito importante, porque assim, como que a gente faz para não ser chato e como que a pessoa faz para entender o que ela precisa passar, né? Essa questão do processo. Muita gente, nessa questão da crença limitante que nem tenta, mas assim, muita gente nem sabe que tem esse pensamento limitante. Né? E aí como é que você enfrenta isso? Acho que é pior ainda, que ele nem sabe que tem um problema. Mas né? a gente não sabe. Eu, você, ele, todo mundo tem crença limitante que a gente não sabe. E você nem sabe qual que é, a gente nem sabe o que Não, é. e o nosso cérebro é tão poderoso nesse sentido, e porque você sabe que ao longo do dia, das nossas 24 horas, dezenas de milhares de decisões que a gente toma são inconscientes. Sim. Ou seja, se o nosso inconsciente está alimentado com crenças de que eu não vou conseguir, não sou capaz, meu negócio não vai dar certo, as nossas decisões serão tomadas baseadas nesses pensamentos. Né? Então por isso que a coisa não funciona. Tem um livro muito legal, para quem não leu, é leitura obrigatória, Os Segredos da Mente Milionária. É aquela equação. Os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, que geram as nossas ações, que geram os nossos resultados. Então, se eu não estou gostando dos resultados que eu estou tendo, a chave está na mente. Legal. Outra coisa que a galera também, a gente vive falando aqui, né? A gente encontra muitos clientes grandes, na verdade, e a gente às vezes pergunta como é que esse cara chegou até aí sem educação financeira alguma. A gente até acredita que alguns podem ter sorte, algo do tipo, o cara realmente é foda no negócio dele, fez algo diferente, mas parece assim que por não ter o conhecimento, parece que não vai ter vida longa às vezes, sabe? E eu falo assim, eu tô falando de às vezes grandes empresários que não têm educação financeira. Imagina a galera normal, que não tem condições de fato. Pô, sei lá se tinha que ser coisa, matéria de escola, igual a gente escutou muitas vezes Com isso. certeza tinha que ser, Eu né? acho que nos Emirados Árabes, não sei qual que é o país que já é, desde da escola inicial tem educação financeira, tem esporte, tem não sei o quê. Cara, me conta um pouquinho dessa educação financeira. Se a gente encontra já uma resistência quando a gente fala de marketing, imagina você que você deve encontrar por aí. Você sabe que assim, infelizmente, não é, a gente está falando de escola básica, né? A gente está falando de escola para criança, mas você fez faculdade de marketing, certo? Sim. Você aprendeu a mexer com dinheiro? Não. Você aprendeu a mexer com dinheiro? Não. Eu fiz pós, gestão estratégica empresarial e também não aprendi. Não, mas você não aprendeu em faculdade nenhuma ensina a mexer com dinheiro. Então, assim, as pessoas são boas profissionais, são bons naquilo que fazem, no produto ou no serviço ou no negócio que resolveram abrir. Elas são boas naquilo. Mas elas não são boas em lidar com dinheiro, porque onde que a gente aprende isso? A gente não aprende nem na escola básica e muito menos na faculdade. Eu fiz faculdade de economia e eu não aprendi a lidar com dinheiro lá. Eu aprendi depois, né? Então, assim, como é que a gente espera que um gestor se interesse por isso? Esse é o grande segredo. E assim, eu trabalho essa questão nas minhas mentorias, que muita gente fica preso na ferramenta, né? Na planilha, no sistema, e isso é muito legal, né? A partir do momento que você tem um negócio, você ter clareza nas suas informações é extremamente importante, porque é isso que vai basear as suas informações. Mas você tá afim de olhar? Porque senão, igual você falou dos grandes empresários aí que conseguiram chegar, assim, ter um negócio de sucesso. Eu não gosto muito de falar de sorte, sabe? Talvez bons relacionamentos, talvez um bom networking, boas parcerias que se fizeram. Produto bom, né? Que você não, que vende naturalmente, exato, né? Se a gente for falar, por exemplo, de uma Coca-Cola da vida aí, não preciso me preocupar muito porque isso vende, sabe assim? Mas mesmo assim, é necessário você olhar para os seus números. E aí eu sempre falo, poxa, teve um monte de gente que abriu empresa na pandemia, né? Nós tivemos aí uma explosão do número de MEIs, acho que mais de 3,5 milhões de MEIs foram abertas durante a pandemia. Porque foram pessoas que tiveram que se reinventar nesse período. E aí eu te pergunto, como é que essas empresas vão se sustentar? Você teve um sonho ali naquele momento, você pegou todo o dinheiro que você tinha, o seu acerto, as suas economias e montou um negócio. Quanto tempo esse sonho vai durar até virar pesadelo se você não cuidar do seu dinheiro? Exato.
E às vezes muita gente pensa que é um bicho de 7 cabeças cuidar das finanças, mas não é. Eu falo que se você tiver uma rotina, porque financeiro precisa de rotina, 2 horas por semana é suficiente para você cuidar do seu financeiro. Aí eu penso assim, poxa, né? O dia tem 24 horas. Você não consegue separar meia hora do seu dia para olhar para o seu financeiro? Como que é isso? Que cuidado é esse? Que carinho, que amor é esse que você tem pelo seu negócio? E aí, falando dessa questão que a gente falou, que às vezes a pessoa tem medo de olhar, e eu escuto muito isso, procura ajuda. Exato. Procura ajuda, né? Porque ninguém é obrigado a saber. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Então, se você mexe com veículo, você tem que ser bom naquilo. Se você mexe com marketing, você tem que ser bom nisso. Porque a gente estudou justamente essa questão para poder ajudar, né? Nós somos os profissionais aí da área para poder ajudar. Se você entende que nessa questão do financeiro você não é bom, chama alguém para te ajudar. É isso que eu ia te perguntar. Tem um momento certo para contratar um especialista? Eu espero tudo ferrar? Ou eu faço desde o começo? Como é que funciona? Porque, eu não sei se é igual o marketing. Aqui tem duas vezes na vida que a pessoa procura por marketing. Ou quando ele tá ferrado, já tá quebrando, fala, cara, vem aqui e salva minha empresa. A gente acabou de quebrar ele. Ou quando ele tá explodindo e quer, de fato, dominar o mundo. É nessas 2 etapas que a gente vem. Como é que é no financeiro? Não, no financeiro é assim, eu não tenho essas 2. Quando ele tá explodindo, ninguém me chama. Não. Ninguém me chama pra dar. O problema é assim, ó. Eu sempre falo que o brasileiro, ele é muito otimista, sabe? Então ele fica assim, não, mas o mês que vem a gente vai vender mais, o mês que vem eu vou criar um negócio, o mês que vem a gente vai gastar menos, esse mês que vem nunca chega. E aí, qual que é o problema? O problema da resistência com relação à consultoria financeira é que assim, como é que alguém de fora vai chegar aqui para mim e vai falar que tudo que eu fiz ao longo de X tempo não tá errado, ou não tá funcionando mais, ou eu preciso mudar. Se você pegar empresas familiares, por exemplo, que vem, sei lá, na 3ª, 4ª geração. Ah, mas o meu pai sempre fez assim, o meu avô fez assim, né? Por que eu tenho que fazer diferente? Só que hoje em dia, e a pandemia acelerou esse processo de uma maneira assim muito gritante, a gente tem que se reinventar a todo momento. A todo momento. A consultoria que eu comecei há 21 anos atrás já não é a mesma consultoria de hoje. Ela tem que ser muito mais ágil, muito, sabe assim, resolver o problema muito mais rapidamente, porque a gente não tem tempo. Hoje você pega a velocidade de informação que a gente tem acesso na internet através do celular. Se você, né, é difícil até a gente acompanhar toda essa evolução, né? E aí você imagina você tomando conta de um negócio resistente à mudança nos dias de hoje. Você pega as empresas que fecharam durante a pandemia, que não conseguiram sobreviver, as pessoas não tinham um WhatsApp que os clientes conseguiam achar. Não tinham um perfil, seja em qualquer rede social aí, né? Aí beleza, fechou tudo, como é que eu te acho? Como é que eu compro? Como é que eu vendo? Não acho. Então, assim, como é que hoje, né? Aí veio essa explosão de todo mundo estar no digital e ainda tem gente que não está no digital ainda. Mas aí, como é que as pessoas acham você, se está tudo fechado, se eu não posso sair de casa? Né? Então, abriu, assim, a mente para pelo menos esse tipo de coisa. E para o financeiro, qual que é a hora de pedir ajuda? É a hora que você olha para o seu negócio e você não consegue nem saber que ponto que você chegou ali, né? Porque, assim, a pessoa começa... Qual que é alguns sintomas que a pessoa consegue ter? Ela começa, assim, a não conseguir pagar as contas. Sabe assim, ela começa a pagar uma continha atrasada, 1, 2 dias, aí ela começa a ceder à tentação do desconto para ver se ela vende mais e entra mais dinheiro. Ela vai cortando algumas despesas inúteis, tipo o cafezinho, sabe assim, não, vamos cortar o cafezinho, não vamos mandar a moça que atende o telefone embora e aí vai prejudicando o atendimento. Então, assim, vai fazendo alguns cortes de despesa inúteis e não tão inteligentes, mas ela vai agindo de maneira errada e ela só vai piorando a situação. Mas ela vai tentando, né? E aí, quando ela tenta demais, e aí acontece o que a gente estava falando aqui, aí me chama para fazer milagre, né? Porque a gente tem uma vocação meio escondida aí, que eu fui descobrindo isso aos poucos, entendeu? Que a gente também é considerado milagrosa, sabe? Não, além de consultoria, a gente faz alguns milagres. E eu falo, gente, por que vocês não chamam a gente antes? O remédio é muito mais doce, sabe? As mudanças são mais sutis, são mais delicadas. Então, assim, eu trabalho justamente para isso, né? O meu trabalho de rede social é justamente esse. Eu falo que as pessoas não precisariam nem me contratar. Se conseguisse colocar em prática o conhecimento que eu coloco ali, elas conseguiriam melhorar a gestão financeira do negócio delas. Qual seria o momento certo? Então, tipo, eu não preciso esperar ver que tá tudo explodindo para contratar. Tem um momento, tipo, certo de contratar alguém especialista em finança?
uma consultoria, algo assim? Tem um momento... Eu acho que é quando você percebe que tem alguma coisa que não está funcionando legal na sua empresa e você não sabe responder o que é. Entendi. Sabe? Essa sensação assim, olha, tô vendendo muito, mas não vejo dinheiro. Isso é um sintoma de precificação errada ou de custo fixo alto, sabe? Quando você tem alguns sintomas de que tem alguma coisa que não tá legal, mas você, enquanto dono, não consegue definir exatamente, olha, tá acontecendo isso por conta disso. Aí é hora de chamar alguém. Porque a gente tem um olhar muito crítico quando a gente chega na empresa. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você me fez 3 perguntas e você já sabe? Já. Porque faz 21 anos que eu faço isso. Faz o padrão aí, né? Porque é comum, é geralmente a mesma coisa. Claro que cada empresa tem a sua particularidade, sim, né? Mas assim, os erros e as dores, elas são comuns. Até mesmo faturar a mesma coisa durante vários meses seguidos é um sintoma, porque se você não está crescendo, no mínimo a inflação está te engolindo. Você deveria estar crescendo, né? Então é um dos sinais também que, opa, peraí. Faturei 40, um ano faturando 40, alguma coisa está te consumindo, está te engolindo. Porque em um ano, o teu custo fixo, mesmo que você não mudou nada, ele já aumentou. Já aumentou? Ele aumentou. Então, você está sendo engolido e você não está percebendo. Então, a financeira tem muitas nuances que você não vê o dinheiro, fatura a mesma coisa e sobra menos. E com essa inflação que a gente viveu, se você fatura a mesma coisa, você está tendo prejuízo faz tempo, Exato. né? Porque está tudo um absurdo de caro. Se você não estiver repassando esse custo no seu preço de alguma maneira consciente aí no seu mercado, você está perdendo dinheiro. Sim. Algo que foi crucial pra gente e que a gente sempre recomenda, tá? Pra gente funcionou. Quando o Derek sempre foi da área administrativa, ele realmente tem um domínio muito legal sobre isso. Quando a gente pensou em fazer sociedade, ele falou, cara, antes de qualquer coisa, a gente vai pagar um consultor financeiro. Foi a primeira despesa, o primeiro investimento que a gente fez. A gente não tinha nenhum real ainda. A gente identificou quanto que a gente tinha que fazer de freelance, por quanto tempo a gente tinha que fazer freelance, para a gente ter o caixa ideal para a gente abrir e tudo mais. A gente ficou 1 ano trabalhando com freelance para depois, de fato, abrir as portas. E depois foi esse consultor financeiro, essa consultoria financeira que salvou a nossa vida, vamos dizer assim, na parte da pandemia, que a gente sabia que a gente tinha X meses sem poder faturar. Então foi aí, lógico, que a gente reinventou o nosso negócio, que foi, cara, se a gente fizer a mesma coisa, todo mundo vai sair igual tá saindo, aquela coisa toda, ninguém pagava nem nada. A gente reinventou o nosso modelo de negócio, virou uma assessoria de uma forma que a gente realmente mergulhasse no negócio do cara. Só que a gente sabia que quando a gente muda o modelo de negócio, a gente não vai ganhar dinheiro nos próximos meses. Só que a gente falou, cara, a gente tem essa folga agora de X meses. A gente não achou que ia demorar 2 anos a pandemia também, mas se a gente não se mexesse rapidamente por saber que tinha um caixa para tanto tempo, mas estava muito claro. Igual você falou de 70% na Black, né? Todo mês a gente fala, esse mês você pode dar 22% de desconto, esse mês você tem 16% de desconto, imagina a galera que tá dando 70%, sabe? Então, pra gente foi crucial. Então a gente fala, pra gente, ele falou, eu sou da área e tudo mais, mas eu recomendo porque eu sei até aqui, para subir de nível. E agora no começo do ano que a gente conseguiu todos os sonhos acontecerem, ele falou, Douglas, até aqui, legal. Agora eu quero outro daqui tipo de consultoria para tal coisa. Cara, a gente pagou uma outra parte e tudo mais para... Mas esse é o segredo, por isso que vocês estão no porto que vocês estão. Porque se vocês tivessem feito tudo isso sem o planejamento, sem a orientação, o que tinha acontecido? Não, eu não sabia para onde ir. Eu aprendi com a minha consultoria. Mas o Flávio, né, o nosso consultor, o Flávio chegava, apresentava os números para nós e a gente é analítico, eu sou analítico. Tá, mas se tá assim, tá, deixa eu ver minha margem, deixa eu ver, tá, quanto que tá valendo a minha empresa, porque eu quero também saber o equity, o valuation dela, eu quero saber tudo. Então, uma planilha detalhada, só que não é uma planilha que te entrega um número, vai explicando o que está acontecendo, sabe? Tem que ter esse interesse. Tem que ter. Isso. Então, eu sempre quis entender para saber que passo que eu ia tomar. Igual, a gente falou de faturamento, e, tipo, faturar é sempre a mesma coisa, você não cresce. Né? E eu sempre falei, cara, eu quero crescer, e ninguém cresce sem não lucrar. Eu empatei, né? Empatou e está investindo, você está jogando dinheiro fora. Você cresce com lucro, né? Então, cara, quanto que eu estou lucrando? Quanto que eu posso investir? Cara, eu posso empatar esse lucro com, tipo, zerar meu lucro, mas investir em crescimento? Por isso a gente cresceu, né? Porque a gente nunca tirou nada pra gente. 100% do lucro, 100% revertido para D3B. Porque eu queria crescer. Então, isso foi a consultoria financeira que sempre deu clareza para mim. E nunca foi minha área. Eu não gosto muito da parte de exatas, tenho que ser analítico por conta do marketing. Mas uma das métricas que eu mais gosto é saber cada real investido, que a gente fala de ROAS, quando a gente fala de tráfego pago, e-commerce, a gente também sabe que cada real investido, por exemplo, nessa mesa, quanto que voltou e tudo mais, isso eu achei
Eu não sabia que tinha essa possibilidade numa consultoria Mas financeira. mas é isso que é legal. É assim, ó, é o começo. Como a gente estava falando da dificuldade das pessoas enfrentarem o processo, né? Quando você começa a ter clareza dos números do seu negócio, você vai sabendo por onde que você vai e o caminho fica mais fácil, né? Eu falo assim, é a mesma coisa que você usar um GPS para você ir chegar num lugar onde você não sabe. Se você não tiver o GPS, de repente você pode até chegar lá. Mas, pô, você vai sofrer pra caramba no meio do caminho, né? Sabe assim, vai jogar você no deserto, sei lá eu o quê, sabe? Então, assim, poxa, usa o caminho, usa a rota, que é o planejamento, que é a orientação que a consultoria traz, né? Um olhar totalmente crítico e profissional para o negócio. Porque vocês, enquanto donos, vocês vão sempre puxar a sardinha pro lado de vocês, né? Ai, nossa, meu filhinho, né? Ai, tão lindo, tudo é perfeito, tudo é lindo. E a gente vem com um olhar mais frio. Eu não, sabe, eu não tenho vínculo com nada aqui, com ninguém, com nenhum funcionário. Então, eu falo, gente, olha, isso aqui não tá funcionando. Isso aqui a gente consegue reformular e trazer uma rentabilidade melhor para vocês. E aí vocês vão olhar isso e vão trazer, incorporar essas informações e falar, cara, é verdade, acho que a gente vai, sabe? E aí vocês vão tomando as decisões são dos donos da empresa, mas a orientação é da consultoria. Outra coisa, tem alguma maneira de deixar isso menos complexo, menos chato, menos intimidador, assim, vamos dizer assim? Porque a gente tem medo porque realmente acaba indo para uma complexidade muito grande. Tem forma de deixar isso mais acessível para todo mundo? Olha, Douglas, isso é uma outra parte que eu trabalho bastante, né? É você falar de um jeito simples e descomplicado. Porque assim, ó, quanto mais você complica, mais as pessoas se afastam, porque elas não entendem, elas não querem saber. Então, assim, eu dentro do meu discurso, dentro de todas as minhas orientações, quando eu estou conversando com qualquer tipo de cliente, o discurso, ele é simples. É o que está acontecendo, assim, não uso nenhum tipo de termo técnico, a não ser que seja um conceito que é interessante que o empresário aprenda. Porque tem algumas coisas que você precisa aprender, por exemplo, custo fixo ou custo variável. Você tem que saber esses conceitos, porque se você não sabe, a sua precificação também está errada, né? Então, assim, algumas coisinhas eu vou ensinando de um jeito bacana, mas sempre trazendo, assim, primeiro, a questão de que é possível, você é capaz, você tem condição de aprender, de evoluir, de fazer o seu negócio crescer. Você estava falando da sua preocupação de crescer. Eu fiz um curso há uns 3 anos atrás e escutei a seguinte frase: empresa que não pensa em crescer morre lentamente. Exato. Porque não tem essa de que assim, tá bom pra mim. Se você tem essa mentalidade que tá bom pra mim, a concorrência vem te dar uma rasteira, você nem vê. Verdade. Entendeu? Porque alguém tá pensando em crescer. Se você não tá, você vai perder o seu mercado. É verdade. Né? Então, assim, não esse crescer no sentido da ambição, sabe assim, olha, eu vou dominar o mundo, não vai ter pra ninguém. Mas no sentido de sempre estar fortalecendo o seu negócio, crescendo minimamente, mas se solidificando no seu segmento, virando referência na mente do seu cliente. Exato. Quando o seu cliente pensar no seu produto ou no seu serviço, só vem você na mente, não vem outra pessoa. Né? Então, isso é um crescimento também de marca, de marketing, que vocês ajudam muito nessa construção e que é essencial para fortalecer o financeiro. Né? Eu dou os meus pitacos de marketing também, porque eu falo assim, gente, como é que a gente consegue diferenciar água mineral? Tem água mineral que custa R$40 a garrafa? Não custa? E vende. E vende. Por quê? Ela é diferente. Ela é diferente. Então, se você consegue trazer essa diferenciação para o seu negócio também, você ajuda o financeiro. Né? Verdade. Você agrega valor naquilo que você oferece. Isso que você falou de diferenciação, você fez algo que eu realmente admirei, queria te dar os parabéns, foi algo que você fez na pandemia, todo mundo muito louco, preocupado como é que ia ser o futuro, gestão financeira naquela época foi um caos para todo mundo, a gente acabou falando que a gente teve uma liberdade para trabalhar, porque a gente tinha isso, mas você disponibilizou consultorias gratuitas online para a galera. Conta um pouco desse projeto. Para a gente que trabalha com o sucesso do cliente, a gente é fissurado nessa ideologia de Customer Success, e a gente vê que você realmente se importa com o cliente, você realmente coloca o cliente em primeiro lugar. Para a gente já cria uma conexão ali que você não tem ideia. Ah, que legal. E ver o que você fez ali, para mim, foi surreal. Conta um pouquinho desse projeto, sei lá, quantas pessoas você deve ter ajudado com isso. Você sabe, Douglas, vou até voltar um pouquinho no tempo. Eu tenho 21 anos de profissão e quando eu completei 15 anos de profissão, eu pensei em desistir da minha profissão. Eu pensei em procurar um emprego. Porque assim, eu estava muito descontente com o que eu estava entregando, sabe? Quando você fica aquela consultoria tão mais do mesmo, sabe? Tão sem nada de diferente para você entregar para o cliente. E aí eu comecei a estudar algumas outras coisas, psicologia, filosofia, o próprio marketing, sabe? E ter um outro olhar e conseguir descobrir de fato o que eu faço, o que o meu trabalho é. Eu não sou uma consultora financeira. Eu transformo vidas através da organização financeira. É muito diferente.
né? Então, assim, quando eu de fato entendi a importância daquilo que eu faço na vida de quem passa por mim, seja uma família, seja uma empresa, seja uma pessoa, o que eu consigo mudar a vida dela, eu não consigo resumir na palavra consultoria financeira. Quando essa ficha caiu para mim, passou 1 ano e pouco, veio a pandemia. E assim, quando veio a pandemia, ninguém sabia ao certo, como você falou, ninguém sabia que ia durar 2 anos, a gravidade que seria, as vidas que a gente perderia, enfim. E aí, o meu celular, assim, foi uma enxurrada de mensagens. Eu já tinha uma rede social bem ativa, dizendo assim, o que eu faço agora? Eu fechei, mas eu tenho boleto para pagar, eu tenho conta para pagar, eu não tô vendo, não posso vender, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, dentro dessa minha missão hoje, desse meu propósito de vida, que é realmente ajudar as pessoas a alcançar a organização financeira, o que eu posso fazer? E aí eu tenho um mentor, que me ajudou muito nesse processo aí de realmente descobrir o propósito, de mudar o meu posicionamento, de realmente entregar algo de valor. Eu falei para ele, olha, a única coisa que eu tenho é o meu trabalho para ajudar, né? E essas pessoas estão precisando justamente dessa orientação, como enfrentar essa questão financeira, porque assim, existia o desafio da saúde, mas existia o desafio da economia, como é que a gente vai preservar essas empresas, né? E eu falei para ele, olha, eu vou fazer uma consultoria gratuita de 1 hora. Ele falou para mim, o quê? 1 hora? Você tá louca? 15 minutos, não, faz, gostei da ideia, mas faz 15 minutos. Falei, olha, do jeito que eu falo, 15 minutos eu não consigo nem me apresentar, né? Ele falou assim, nossa, mas 1 hora, pensa bem. Falei, não, vai ser 1 hora, porque acho que em 1 hora eu consigo entregar, entender a necessidade do cliente, entregar a ferramenta e conversar com as pessoas, né? E aí, o que eu fiz? Eu criei um formulário, pelo menos para eu entender minimamente o estado atual daquela pessoa. Então, ela me mandava mensagem, passava por esse processo de um briefing, né? Para eu poder entender o que ela estava buscando, preparava um material específico para ela e agendava essa 1 hora. E aí a gente já começava, para não perder tempo e aproveitar ao máximo 1 hora, já lendo as respostas que ela tinha me mandado. E assim, quantas não foram as vezes que as pessoas se emocionaram conversando comigo e que eu também me emocionei com a história delas, né? Porque assim, era tanta gratidão por essa 1 hora que para mim não era nada, para ser muito sincera para vocês, no meu tempo, na minha agenda que eu me organizava para isso, mas o tanto que eu consegui ser luz mesmo para essas pessoas nesse momento, sabe? E quantas delas, de fato, eu atendi mais de 50 empresas ao longo de 1 ano, quantas delas, de fato, sobreviveram graças à orientação que receberam nessa 1 hora. Tá? Então, assim, isso é o que me move, na verdade, isso é o que faz a coisa acontecer, porque o retorno financeiro não vem disso, mas ele dá a volta e vem de outra forma, sabe? Ele vem por outros caminhos, né? E até também deixa eu contar que a consultoria gratuita está de volta, né? A gente não está mais na pandemia, mas eu sei que por mais que eu tenho vários formatos de atendimento da consultoria que são acessíveis, né? Eu tenho desde consultorias de 1 hora até de 4 horas, enfim, com um custo bacana que todo mundo consiga acessar, né? Ter acesso ao conhecimento. Mas a consultoria online gratuita está de volta. Eu vou copiar a tua ideia. Manda bala. A gente adorou, de alguma forma a gente vai tentar fazer algo do tipo. Vou assistir, ver tudo, porque eu achei uma ideia assim, sensacional. E sem falar quando a gente fala do gatilho de reciprocidade, né? Quando a gente também entrega primeiro, a pessoa, uau, se ele está me entregando tudo isso de graça, imagina agora que eu pagar uma consultoria. Então, fazendo a ponte, agora você até falou do BNI, né? Nós estamos assim, você já agora está entrando nesse grupo maravilhoso de networking. O principal valor do BNI é o Giver's Gain, né? E traduzindo essa expressão para o português, é o ganhar contribuindo. A gente ganha quando a gente dá. Então, assim, o meu lema muita gente fala assim, nossa, mas você vai... Quem me pedir planilha? Gente, vocês podem pedir o que vocês quiserem, todo mundo fica segurando o negócio. Pelo amor de Deus, o que você precisa, sabe? Então, meu lema é transbordar conhecimento. Transborde conhecimento, porque quando você transborda, as conexões se criam, sabe assim, as parcerias acontecem, você atinge outras pessoas, você chega em outros níveis, e o resultado financeiro é só uma consequência disso tudo. Então não fica represando nada, guardando nada, que se eu fizer, o outro vai copiar. Não existe concorrência, gente. Como assim? Não existe concorrência. Pessoas compram de pessoas, Douglas. A gente conseguiu criar uma conexão fortíssima, né? Então assim, se eu tiver que pensar em contratar uma agência de marketing, você acha que eu vou procurar outra agência mesmo? Não tem nem como. A conexão já se criou aqui. Então, não existe concorrência, existe conexão. Então, quando a gente consegue criar uma conexão com quem está do outro lado da rede social, sabe assim, do outro lado do WhatsApp, com o seu cliente, seja ele quem for, onde ele estiver, criou a conexão, você conseguiu entender o que ele precisa, a minha entrega é única.
E isso eu garanto, eu desafio qualquer pessoa. O que eu faço enquanto consultora financeira, ninguém faz. Porque sou eu que faço, é do meu jeito, é o meu acolhimento, sabe assim, é a minha atenção, como os meus parceiros de trabalho falam, Dani, o seu lado humano é algo assim. Porque como é que eu vou falar? Você estava falando do constrangimento das pessoas falarem sobre finanças. Eu tenho meu perfil ativo na rede social faz 3 anos só. Sou nova de digital, de profissional. Pensa assim, quando eu comecei, quem é que ia abrir problema para mim? Quem era eu? Na fila do pão, vamos dizer assim, né? Para alguém falar para mim, viu, Dani, tô com um problema. Não. Aí eu falei, olha, vamos construir, não vou desistir. E aí eu fui gravando vídeo. Aí, há 1 ano e meio atrás, eu criei o meu canal no YouTube. E uma vez eu assisti um curso também que a pessoa falava assim, gente, comentário de vídeo no YouTube é uma represa de informação. E eu falei, cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E aí eu comecei a prestar atenção nos comentários. Aí eu pensava assim, e essa pessoa que deu o curso falou assim, olha, uma pessoa que tem coragem de fazer um comentário no YouTube, principalmente em vídeos de problemas financeiros, ela não achou a resposta dela até hoje em lugar nenhum. E aí, eu comecei a prestar atenção, porque aí as pessoas começaram a chegar nos meus vídeos. Eu tenho um vídeo de menos 5 minutos e pouquinho, onde eu falo sobre o cartão de crédito, considerado o vilão das finanças pessoais por muita gente, mas ele não é. E aí, nesse vídeo, eu tô falando sobre como sair da bola de neve do cartão de crédito. É um dos vídeos meus mais virais e onde as pessoas comentam até hoje. Ele tem mais de 1 ano e vira e mexe, tem gente que tá comentando lá porque se identifica com isso. Quem comenta no meu vídeo no YouTube, eu pego no colo, eu acho essa pessoa, mas nem que ela estiver fora daqui. Meu querido, qual é o seu problema? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Porque se ela teve coragem de se expor numa rede social como o YouTube, colocando um comentário aberto ali, ela realmente está precisando de ajuda. E aí eu preciso ajudar essa pessoa. Entendeu? Então, assim, o meu olhar humano, tanto é que no começo eu terceirizei um pouco as minhas redes sociais, mas aí eu comecei a ver e falei, não, pode parar, deixa eu responder, porque assim, o meu acolhimento, o meu jeito de trazer a pessoa no momento que ela tá precisando, só eu sei fazer, só eu faço do meu jeito, sabe? Então, assim, a minha consultoria é muito única. Olha eu vendendo meu peixe. Óbvio, eu nem pedi se podia. Claro que pode. Outra coisa também, ela acabou falando do BNI aqui, que é um grupo de empresários, igual você falou, hoje foi o meu primeiro dia, você fez eu morrer de vergonha. Mentira, gente, ela foi boazinha. Fez o grande guerra. Mas eu tava, assim, de repente tava falando, mas foi... E olha que eu não tenho dificuldade de falar, mas me deu um medo ali também. Não, mas é normal isso. Mas, conta... Essa principalmente para o nosso franqueado, até. O quanto é importante esse tipo de relacionamento, né? E outra coisa que eu vi também, todo mundo acha que você vai entrar num grupo e já sai fazendo negócio. Eu entendi bem, eu estudei bastante o case que a gente recebe, né, das plataformas. E, cara, é muito igual um negócio. A gente tem que ter muita resiliência, tem que ter realmente que se empenhar, tem que realmente viver aquele grupo para ter sucesso também a médio e longo prazo. Porque a ideia ali, o principal, quando a gente chega, a gente fala, pô, vou vender pro Derek, vou vender pra Dana, vou vender pra todo mundo. Não é essa a ideia. A ideia é que você aprenda a vender para mim o meu negócio, que você me indique, porque a indicação é muito mais forte. E isso é muito legal, cara. Eu realmente não tinha essa vivência, a gente já conversou com bastante gente disso. Eu fui um cara que tive muita resistência também. Não resistência assim, mas cara, falava, não, eu me viro, eu sempre usei isso, sabe? Mas eu acho muito legal essa abertura que tem. Não, para você ter uma ideia, Douglas, eu queria entrar no BNI desde 2019. Nossa. Eu namoro com o BNI, quando eu descobri, quando eu ouvi falar do BNI, falei, gente, eu preciso fazer parte desse negócio. Porque assim, o meu trabalho enquanto consultoria sempre dependeu de indicação. Ninguém procura consultoria na internet ou na lista telefônica de antigamente, né, gente? Né, vou entregar a idade. Mas assim, ninguém procura consultora, deixa eu procurar um consultor aqui na internet. Hoje sim, tá? Hoje eu já tenho clientes que me acham através das redes sociais e do Google e me contratam dessa maneira, mas assim, depois de 21 anos. Mas a consultoria presencial, quando você realmente tá ali dentro da empresa, ela funciona muito a indicação. E aí eu penso assim, se eu sozinha já tinha resultado com a indicação, você imagina eu fazendo parte de um grupo que vai me indicar. Sim. Olha o poder que a gente tem isso. E eu conheci o BNI em 2019. Eu conheci hoje ele é diretor consultor do BNI de Catanduva, do Valor, é o Cadu Briguente. E aí ele começou a me contar isso, mas assim, sabe quando não era o momento de fazer parte, né? E aí, mas eu fiquei com isso enterradinho aqui. Falei, não, isso aqui um dia ainda vai aparecer para mim. E aí, quando apareceu o convite para participar do Oportunidade, o Oportunidade é um grupo novo, foi lançado em fevereiro, eu participei da reunião de lançamento, na segunda semana do grupo eu já era membro.
E aí, quando você entra ali, você se assusta um pouco, né? Porque, assim, é uma metodologia pesada, mas consolidada ao longo de 37 anos. E aí, você realmente fica perdido com tanta informação, né? Te entendo perfeitamente. E aí, você fica pensando assim, o que eu preciso fazer para funcionar? Porque o objetivo ali não é vender. Tanto é que, se você olhar os valores fundamentais do BNI, não é vender, não tem vender ali. Construir relacionamentos, aprendizagem contínua, o giver's gain, né? Então, assim, o que você está fazendo ali? Existe uma regrinha, eu não sei se você já chegou nela, que chama VCR. Não. O que é o VCR dentro do BNI e na nossa vida pessoal? O BNI melhora você enquanto empresário, mas melhora você enquanto pessoa. Visibilidade, credibilidade e resultado. Quando você chega num grupo, ou quando, para quem, né, para os seus franqueados que a gente está falando aqui, quando você começa um negócio, quando você tem uma equipe, quando você está, né, montando a sua estrutura, ninguém sabe quem é você, ninguém sabe a sua capacidade, sabe assim, ninguém sabe se você é bom mesmo naquilo que você faz. E por mais que você fala assim, né, usa suas redes sociais, que você usa todo o material que você tiver para falar assim, eu sou bom, isso não é suficiente. Né? As pessoas precisam comprar de você realmente que você é bom. E aí você constrói a sua visibilidade, e quanto mais visibilidade você tiver participando dos eventos, sendo uma pessoa proativa, ajudando as pessoas dentro do grupo, você vai construindo a sua credibilidade. Aí as pessoas vão falando assim, nossa, realmente, olha, o Douglas é bom mesmo, hein? Nossa, olha que legal, você viu, o Douglas respondeu rapidinho. Nossa, olha, o Douglas ajudou a fulano. Nossa, olha, sabe assim... Parece que não, mas está todo mundo prestando atenção na gente o tempo todo. Então, às vezes a gente pensa que é só durante os nossos momentinhos ali de apresentação que a gente está sendo visto. Não. A gente constrói visibilidade o tempo todo. Não só dentro do BNI, mas no seu trato com os seus clientes, no trato com qualquer outra pessoa de um nível de hierarquia mais baixo. Como é que você lida com o garçom? Você sabe que uma vez eu fiz um teste para fazer uma sociedade, eu aprendi o seguinte, você quer chamar alguém para ser sua sócia, seu sócio? Ai, já falei, mas vocês já são sócio, né? Convida essa pessoa para ir jantar num restaurante e combina com o garçom, do garçom chegar na mesa e derrubar alguma coisa em cima do seu potencial sócio. E aí você fica esperando qual vai ser a reação dele. E aí, se ele for aquela pessoa que vai gritar, que vai xingar o garçom tudo, você fala... na hora que der problema, não vai dar certo esse negócio. E eu fiz esse teste e realmente funciona pra caramba. Então, assim, a todo mundo... Eu pedi, menino, só pra ver. E aí, realmente, a pessoa reagiu de uma maneira muito explosiva. E aí, você vê que, tipo, cara, não é... empreender é resolver problema todos os dias. Quem fica glamourizando muito essa vida do empreendedor, eu sou apaixonado por empreendedor. E se alguém falar assim pra mim, olha, troca... O que você acha? Tô querendo sair do emprego. Não quero nem saber, sai do emprego. Sai do emprego e vai empreender, né? Porque eu acho que a chance de você se dar bem na vida, o céu é o limite quando você tem um negócio, né? Mas dá trabalho, é resolver problema todo dia, vocês sabem disso. Mas aí eu falo assim, a pessoa usar essa questão de você estar sempre ali, sabe, fazendo o seu melhor. Independente de quem tá olhando, independente se você tá num grupo, sabe, faça sempre o seu melhor. Seja o melhor que você puder, com as ferramentas que você tem, com o que você tiver à mão. Porque tem muita gente que fica esperando a perfeição, né, e não sai do lugar também. E dentro do BNI, essa questão da visibilidade, da credibilidade, porque o resultado é consequência. Então, se você tá ali, sabe, sempre de prontidão ali, sempre respondendo no grupo, criando, sabe, assim, ações que vão ajudar o grupo, você tá construindo a sua visibilidade. Todo mundo tá... ele é bom, hein? Aí alguém vai te dar uma primeira referência, aí você vai lá e faz um puta de um trabalho. E aí a pessoa fala assim, nossa, você não tem noção, cara, chamei o Douglas lá pra fazer um trabalho pra mim, então, assim, nossa, mas eu adorei o trabalho dele, você não tem noção. E aí a coisa vai começando. Só que tem que ter paciência. E tem negócios que demandam mais tempo, de maturidade. A consultoria financeira hoje, o BNI não é um foco meu de resultado financeiro. É um foco só de visibilidade e de conexões. Porque dentro do BNI você consegue conversar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu tenho parcerias com uma pessoa do Rio de Janeiro, hoje, que foi criada através do BNI. Né? A gente fez uma reuniãozinha, se conheceu, fez 1 a 1, que é a nossa reuniãozinha, né, de interna lá de grupo, e ele me fez um convite para ser parceira e eu aceitei. E nós temos... Quando que isso ia acontecer se não fosse BNI? Poderia acontecer? Poderia, mas seria mais difícil. Né? Então, para o empresário, não só dentro do BNI, mas a rede de contatos é extremamente importante. Você ter com quem contar, sabe? Eu tenho um amigo meu que fala assim, Dani, é melhor ter amigo do que ter dinheiro. Você não precisa ter o helicóptero, querido, mas você tem que ter um amigo que tem um helicóptero, porque ele vai te emprestar o helicóptero para você dar um rolê. Entendeu? E quando você é empresário, dentro daquelas questões, até que a gente estava falando sobre esse negócio de que hora que é a hora de pedir ajuda,
O empresário, ele sofre de uma solidão empresarial, sabe? Porque ele fica receoso. Ninguém fica contando problema financeiro pra ninguém, viu, gente? Você não faz churrasco de domingo e fica lá contando problema financeiro pra ninguém. E aí ele fica assim, nossa, e agora? Amanhã é segunda-feira, eu tenho aquele problema pra resolver. Ele não se abre. Tem um monte de gente que não se abre nem com o parceiro, com a parceira, com o marido, com a esposa, porque vai levar dura, né? Se contar que tá tendo algum tipo de problema na empresa, ainda tem essa. Pode acabar o amor também. Exatamente, né? Então, a pessoa fica guardando e tentando resolver esse problema. E quando você tem uma rede de contatos, um grupo de empresários, você leva o seu problema lá. Você fala, gente, olha, aqui na minha empresa eu tô tendo esse tipo de problema, eu tô precisando vender mais, e tem alguém na área de vendas que pode te dar umas dicas, que pode te ajudar. Nossa, eu tô com um problema na minha precificação, tem alguém da consultoria financeira que pode te ajudar, né? Então, assim, acaba a solidão financeira, porque você tem com quem trocar uma ideia, você tem com quem bater um papo, fala assim, Douglas, nossa, o que eu faço com a minha rede social que não vai de jeito nenhum, eu tô precisando criar um conteúdo, você me ajuda? Acabou a solidão. Porque é uma pessoa que ali dentro você confia, para você, sabe, trocar uma ideia e entender que aquilo que ele vai te falar é o melhor para você. Né? Então ainda tem esse selo de certificação BNI. Perfeito. Não, eu gosto dessa parte de criar conexões, né? Estar do lado de gente que já passou por isso, igual eu falo muito pro Douglas, né? Eu quero sentar na mesa de pessoas que passaram pelo que eu passei. Tipo, porque é difícil, né? Igual você acabou de falar. Você apresentar um problema para alguém. Tipo, se eu apresentar um problema para alguém que nunca passou, ela não sabe, né? Não. Tipo, não vai saber nem conversar com você sobre aquele problema, nem te ajudar. Você só quer ser ouvido, né? O empresário quer ser ouvido. E o grupo de network é legal por conta disso. Nossa. Ou alguém já passou por isso, ou alguém está passando por isso, e sabe, tipo, pelo menos vai te ouvir e falar, poxa, já é esse caminho que você deve seguir, eu fiz isso. A gente tem um amigo nosso, então, ele ajuda bastante a gente, é o Maurício Bevenuti, ele era ex-sócio da XP, e ele ajuda bastante a gente nisso. Então, todos os caminhos difíceis que a gente passa, ô Maurício, olha o que está acontecendo isso. Daí eu passei na XP há 10 anos atrás, foi isso que eu fiz. Alguém que já passou. Então, sentar na mesa de quem já passou e poder compartilhar isso é muito bom. O BNI favorece isso também. Nossa, demais. O BNI é maravilhoso. Assim, para as conexões que eu fiz ali, independente, como eu falei, do retorno financeiro, mas são pessoas que você vai levar pro resto da vida. Outra coisa que a gente acabou falando de conexão, como é um papo pro nosso franqueado, hoje está muito mais fácil, né? Quando a gente começou, a gente tinha alguns alvos de pessoas que a gente queria conhecer e parecia de verdade impossível, né? Agora a gente é de fato amigo do Maurício, não é Cara, porque ele não tem nada para ganhar da gente, é só uma troca de experiência. Aí a gente foi para um evento agora há pouco tempo em Florianópolis, no RD Summit, e a gente falou, cara, vamos tentar conversar com a galera? Simplesmente conversar. A gente saiu de lá com um relacionamento com 4 caras que pra gente era referência, que a gente fez live semana passada, retrasada, sei lá quando foi. Mas tipo assim, porque a gente também tem muita coisa pra mostrar, às vezes aquela síndrome do vira-lata, sei lá, a gente também sempre acha que não tem o que conversar. Cara, a gente conversou com gente que realmente era nossa referência. Hoje eu tive a oportunidade de fazer reunião com um cara com o livro que eu tô amando ler. Falei, cara, vou mandar uma mensagem pra esse cara perguntar algumas coisas. O cara respondeu, gostou, a gente tá conversando. Tá muito mais fácil. É só tentar. Lógico, tem vários que não me respondeu. Claro que tem. Mas quando o cara responde, ele tá simplesmente aberto com você, em trocar ideia, trocar experiência. E é isso, né? Ele tá passando ou passou, né? Tipo, igual a gente fala muito pro nosso franqueado, ele tem medo de fazer reunião, às vezes com alguém maior que ele, sabe? Que passou pelo que ele passou. Não, mas ele tem uma empresa gigante, ele não vai conversar comigo. O que eu tenho para conversar com ele? Mas é aquela, esperar alguma coisa em troca, você não vai realmente conseguir isso. Se ele entrar só para conversar e trocar uma ideia de empresário para empresário, não tem problema. Né? E ele tem muito, hoje meu franqueado ele tem muita dificuldade de fazer essa conexão com pessoas que, tipo, passaram pelo que ele passou há algum tempo atrás, sabe? Entendi. Ele tem essa dificuldade hoje, meu franqueado. Agora, mas assim, é o que a gente estava falando, tem que buscar. Né? Eu penso assim, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né? Mas o BNI me trouxe essa necessidade das conexões. A gente tem que fazer as reuniões, eu preciso conhecer o negócio do Douglas para poder referenciá-lo, para poder indicar para alguém, eu preciso entender bem o negócio dele, senão eu vou fazer uma indicação fria para ele que não vai funcionar. Então, a gente precisa, sabe, a gente estreita essas relações, igual a gente já teve uma conexão assim por outros motivos, né? Então, assim, o empresário precisa achar esse tempo para conversar com outras pessoas. Eu falo que o fazer network, independente se você faz parte de um grupo ou não, mas tire um tempo da sua agenda e vai tomar café com alguém. Chama alguém para tomar café que você não conheça.
Tá? Ai, nossa, mas você acha que a fulana vai querer tomar café comigo? Não sei, manda mensagem. Se você não mandar mensagem, você não vai saber. Eu faço muito isso. Eu sigo algumas pessoas na rede social que eu gosto. Não são pessoas assim, nossa, né, fenomenais. Mas são pessoas que não são do meu meio de contato, mas eu quero conhecer. E eu mandei mensagem pra uma médica dermatologista que eu sigo e eu chamei ela pra tomar um café. Nós vamos tomar café amanhã, 3 horas da tarde. Ué, não sei o que vai sair desse café, mas vou lá, vou conhecer, vou saber da vida dela, vou falar do meu trabalho, alguma coisa boa sai dali. Uma amizade, uma troca, uma conexão, uma parceria, sei lá. Quando a gente tava começando a empreender, eu trabalhava numa outra empresa e tinha um cara que eu era mó fã, assim, um advogado, tá? Hoje é nosso advogado também. E eu falei, cara, eu sou fã daquele cara, Derek. Ele chega, todo mundo vê o cara chegando, tal. E um dia eu fui conversar com ele, eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, ó, vou te mostrar. Eu hoje nem sei mais que advocacia. Ele falou, hoje eu trabalho com relacionamento. E ele falou assim, eu coloco o meu melhor terno, eu pego o meu melhor carro, que ele tem vários, né? Legal também, né? Meu melhor carro e vou visitar as pessoas. Só que eu falei, deve ser assim só com os caras grandões, tal, não sei o quê. Quando eu fui perguntar pra ele, que eu tava pensando em montar um negócio, eu tava terminando de digitar, eu enviei, ele já tava respondendo. Eu falei, Derek, não deu tempo dele ler. Ele deve estar falando assim, não trabalho pra gente pequena. Achei que ele ia dizer aquela... Olha a crença limitante, né? Olha a crença limitante instalada. E aí foi tão sensacional que ele falou assim, uau, cara, que bom que você montou teu negócio, que a gente trabalhou junto em 2019. Olha que bacana isso, tô indo aí tomar um café com vocês. Aí chegou aqui, aquele carrão, aquela coisa toda. 2 metros de altura. 2 metros de altura, com terno do Ricardo Almeida. Eu falei, pô, quando você for vir, você me avisa que eu vou colocar uma roupa melhor, que eu não consigo ter até vergonha de falar. Só que eu identifiquei que, cara, realmente a profissão dele hoje, ele tem um escritório gigantesco, com os melhores advogados e tudo mais, mas a parte dele é o relacionamento. E aqui na empresa, uma das minhas responsabilidades é o relacionamento. E eu fiquei com uma inveja dele, que eu falei, Derek, eu não consigo responder tão rápido quanto ele, eu não consigo ser tão simpático quanto ele, eu não consigo ser tão educado quanto ele, mas virou uma referência boa, tipo assim, de realmente te tratar bem em qualquer esfera. Você fala, não é possível. Tipo, ele tá sempre feliz, sempre sorrindo. Teu filho nasce, ele manda mensagem, é Natal, ele manda mensagem, você vê que não é uma mensagem padrão, ele realmente pensou em você. Personalizada, adoro isso. Caramba, mas você sabe que é pra gente se inspirar, né? Eu ainda não tô nesse nível, mas assim, eu respondo rapidamente o WhatsApp, porque eu sou louca com o meu cliente. Imagina que não, você presta atenção. Eu que tô nessa luta pra ficar cuidando desse povo que quer falar aí na hora que a pessoa quer falar sobre dinheiro, eu não respondo. Não, eu tenho que estar ali, prontíssima ali pra responder. Então assim, eu tenho esse cuidado, tenho esse tempo, sabe assim, procuro acolher todo mundo de um jeito assim, especialmente, sabe, da pessoa, exclusivo da pessoa, porque a pessoa precisa disso, o cliente precisa disso, precisa se sentir parte, né, esse senso de pertencimento. E você sabe que, falando disso, que você falou que você se inspirava nele e tal, é legal quando a gente tem alguém melhor que a gente pra gente se inspirar, porque se a gente só convive, se a gente é o mais inteligente da sala, se a gente tá no lugar errado, né? Isso a gente tá no lugar errado. Então, assim, procura conviver com quem tá acima de você. Por isso que dentro do BNI, eu tô sempre procurando, assim, com quem que eu consigo aprender mais alguma coisa dos outros grupos também, com o André Mantovani, que é o nosso regional, grudo nele e falo, viu, depois de 11 anos de BNI, você tem muita coisa pra me ensinar, né? Então, é isso, procurar você estar sempre com os grandes ali. Dani, a gente vai começar a caminhar pro final aqui, que eu sei que a tua agenda tá apertadíssima. Eu preciso ir. Apertadíssima. Eu só queria 2 perguntinhas. Geralmente, quando o cara procura você, qual que é o padrão, o principal problema? Eu sei que tem vários, mas qual é o principal padrão? E outra coisa, o que de fato, a transformação que causa uma consultoria, qual que é a liberdade que isso dá, se é liberdade de fato, qual que é a grande vantagem de eu ter uma consultoria, de fato, eu realmente ter a noção e a realidade sobre meus números? A principal dor, é difícil citar uma, mas assim, posso citar 2? Pode. 2. A primeira é a pessoa ainda misturar as finanças pessoais com o caixa da empresa. E quando a gente fala isso, fala assim, mas você acha que tem gente que mistura? Tem, e bastante gente ainda leva a empresa com as finanças ainda misturadas, e isso é um erro gravíssimo, né? Além da gente estar trazendo alguns tipos de risco também para dentro da empresa. Então, essa é uma das dores, e a precificação errada, né? Eu estou até fazendo uma semana de conteúdo no meu perfil sobre isso, porque a gente está nesse mês bendito de Black Friday aí. Você sabe que eu tenho uma outra frase boa? Desconto é confissão de incompetência. Porque se você só usa, se você só tem o desconto como arma para você argumentar com o seu cliente, você só vende porque é barato, né? Se você subir o seu preço, você não vende. Então, assim, essas são as principais dores. E o que muda a consultoria? Você sabe que eu tenho um case de sucesso muito legal que eu gosto de contar, de uma ex-mentorada minha que participou. Eu tenho o meu programa de
Metamorfose, e ela trabalha com transporte escolar. E aí o meu programa de mentoria são 8 encontros. E aí no segundo encontro ela chegou pra mim e falou assim, vou desistir. Falei, não vai? Não vou dar conta. Falei, vai ficar até o final. E ela ficou. Eu sei como é que é isso. Eu falei hoje, não vou fazer. Ela falou assim, vai. Você vai ficar. Aí eu falei, olha. E aí eu comecei a pegar no pé dela de um jeito mais específico. As minhas turmas são pequenas, mas comecei a dar uma atenção especial pra ela. Falei, olha, anota os gastos, vamos ver se você tá, sabe, se você tá ganhando dinheiro ou não. E aí ela fez esse desafio de anotar os gastos e ela percebeu que ela tava pagando pra trabalhar com as vans que ela tinha. Ela falou, Dani, se furar um pneu, eu tô lascada. E assim, você pensa, você tem que dar manutenção em transporte escolar, como a gente dá manutenção em veículo e tal. Não tem outro jeito. Até mais, né? E aí, justamente, né? Mas assim, ela era tão boa naquilo que ela fazia, em cuidar das crianças. Pensa, vocês têm filhos? Eu não tenho filho, mas vocês têm filhos. Vocês vão deixar o filho de vocês na mão de qualquer um? Não vão. A molecada e as mães são loucas, né? Ali eu falava assim, Marina, você tem o melhor, que é a confiança e a credibilidade dos seus clientes. Se posiciona em cima disso. Sabe assim, aumenta o preço. Sim. Ela falou assim, você tá louca, se eu aumentar o preço, você é mais cara. Não, aumenta o preço. Sim. E aí a gente foi, ao longo dos 8 encontros, ela realmente, ela bateu o pé, ela mudou, mas ela teve uma mudança que refletiu até no relacionamento dela. Porque a gente, né, faz algumas perguntas pessoais, eu falava assim, quais são os seus sonhos? Não tenho. Não tenho. O que você faz de fim de semana? Qual que é o seu lazer? Não tenho. Tá levantando todo dia pra quê, querida? Tá vivendo ou tá existindo, né? Aí eu falei assim, não, isso não é normal. Não é normal ter uma vida assim, não é normal trabalhar de fim de semana, não é normal, né? Então assim, aí eu fui plantando a sementinha ali dentro dela e no final ela tinha os fins de semana todos livres para sair com a família, o relacionamento com o marido dela mudou, ela é o transporte escolar mais caro da cidade e tem uma mãe que tá grávida e já reservou vaga na van dela para quando a criança estiver na idade escolar. Nossa. Isso é mudança de vida. Sim. Isso é mudança de vida. Então, assim, o impacto da organização financeira, ele reflete em tudo na nossa vida. Porque, assim, se você não tem organização financeira, você fica ou você fica naquela vida de só viver o hoje, que é o que muita gente está vivendo, né? Os prazeres imediatos. Aí deixa eu viver o hoje, amanhã eu vejo o que eu faço, amanhã eu vejo se eu pago o cartão, amanhã eu vejo, sabe? Amanhã eu vejo. Ou você... Só que você fica nessa vida ruim, não é normal ter uma vida assim, né? Não é normal não sobrar dinheiro, ou o salário não durar o mês inteiro, ou uma empresa não conhecer o seu lucro e ficar sempre assim patinando e dependendo do desconto para vender. Então, quando você consegue mudar essa mentalidade, seja do empresário, seja da pessoa, a vida dela se transforma como um todo. Os relacionamentos mudam. Vocês sabem que problema financeiro é o segundo motivo de separação entre casais? Só perde para casos de infidelidade. Não sabia. Só perde para caso de infidelidade. Então, assim, porque se você não conversa sobre o dinheiro com seu parceiro, com a sua parceira, como é que vocês vão construir uma tranquilidade? Como é que vocês vão realizar os sonhos do casal, da família, ter filhos, enfim? E isso é a mesma coisa dentro de uma empresa. Então, vocês precisam ter sonhos, né? O sonho é o que faz a gente levantar. Por que eu levanto todo dia? Foi só para pagar contas? Não me responde que é só para pagar conta, não. Porque tem alguma coisa errada, né? E a mesma coisa é uma empresa. Por que você tem um negócio que a tua vida tá ali? Você passa a maior parte do tempo... Vocês passam a maior parte do tempo trabalhando. Sim. Do que com a família, do que com o filho, do que com a esposa, né? Você não vai cuidar disso de um jeito legal? Você não vai querer que isso prospere? Você não vai querer deixar um legado para os seus filhos ou para os seus funcionários, para a sua equipe, para os seus franqueados? Não é isso? Eu acho que é isso, sabe assim, é muito maior o que a gente faz do que meramente vender coisas ou produtos ou serviços, né? A gente transforma a sociedade em que a gente vive. Sim. Através da organização financeira. Dani, muito obrigado. Eu falo demais, né, gente? Ai, meu Deus. Obrigado por ter vindo, confiado na gente. É um prazer te conhecer, é um prazer estar fazendo esse relacionamento com você no Beni também. Só começamos. Tô adorando. E, cara, eu vou te encher muita paciência, vou te chamar pra live, vou te chamar pra um monte de coisa. Ai, chama, adoro. Porque você tem muito conteúdo que vai ajudar tanto nosso franqueado quanto nosso cliente. Então vai ser um prazer sempre te receber aqui, fora a simpatia e a alegria que você é. Obrigada, gente. Obrigada, Derek. Os nossos franqueados, eles precisam assistir isso, né? Faz parte, tudo que a gente conversou faz parte do dia a dia deles, dos problemas, e esse bate-papo foi muito bom. Obrigado pelo bate-papo, ajudou e vai ajudar muito minha rede. Eu que agradeço, gente, os meninos especiais aí, obrigada pela acolhida, pelo espaço, é sempre bom falar sobre a educação financeira, né?